Olá, muito bom dia para você. Aqui no programa Em Alta de hoje, nós vamos discutir o feminicídio. Neste ano já foram registrados 44 casos, número bem próximo aos registrados no ano passado, que foi um total de 57. Na temática de hoje, nós vamos abordar as causas dessa violência, como perceber o comportamento abusivo e as medidas para evitar que uma relação acabe numa tragédia. Para discutir o assunto, eu recebo a psicoterapeuta Evelyn Lindholm e a delegada Kazumi Tanaka. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas aqui no Em Alta. Muito bom ter vocês aqui, né? Faz tempo que a gente não se encontra, né? Para uma entrevista. Infelizmente, a gente vai discutir uma temática que precisa sair aí da escuridão, né? Ela precisa vir à tona e a gente discutir cada vez mais, né? Numa sociedade que a gente diz contemporânea, né, com tantos marcos legais, a gente ainda tem um número altíssimo, né, de violência, e algumas dessas violências praticadas contra a mulher acabam se tornando uma tragédia, acabam se tornando morte, né? Eu queria que vocês fizessem aí uma reflexão com a gente, para a gente iniciar o programa, o porquê de que em 2022 a gente ainda tem um número tão alto de feminicídio, né? Quer começar? Eu acredito que o aumento da violência não é uma surpresa. Acredito que a delegada Kazumi vai afirmar a mesma coisa. Não é uma surpresa, porque nós não tivemos um aumento da educação emocional. Sim. Então, sem educação emocional, a gente não vai ter controle comportamental. Sem pessoas mais controladas, no sentido de expressar as suas emoções, não através da violência, mas através de outros repertórios, a gente vai continuar tendo um crescente da violência, inevitavelmente. Então, sem uma educação emocional, eu vou ter o mesmo padrão de comportamento. E aí, quanto mais esse comportamento é visto, inclusive, socialmente, como algo que nem é depreciado pelas pessoas que o observam, a gente intensifica mais ainda isso. Porque muitos homens ainda acreditam, sim, que as mulheres são produto deles e que eles têm poder sobre elas. E aí isso aumenta muito a percepção de violência e de poder. A gente está lidando com um fenômeno que é cultural. A sociedade ela está marcada pelo machismo, pela misoginia, e que faz com que essas relações que deveriam ser de amor, respeito e liberdade são relações de hierarquia e poder. Então, assim, quando uma pessoa se relaciona, embora por livre e espontânea vontade, mas em razão da cultura que ensinou ele a ser assim, que aquela dali passa a ser minha propriedade, eu tenho o direito de ter, vou ser dono da vontade dela, vou ser dono das relações que ela tem, ela vai ter que me dar satisfações do que ela vai fazer, eu vou gerenciar a nossa vida, porque ela não vai ter mais autonomia. E isso não é de uma hora para outra, né? Isso aí é uma construção que cada vez mais vai acontecendo no decorrer do relacionamento e que pode chegar, inclusive, a um ponto em que ela, de fato, perca a autonomia. Porque tudo que ela faz, ela precisa dar satisfação ou pedir autorização para aquele que é o dono dela. Quando a gente parte aí para os discursos que são construídos antes da tragédia, né, antes do caso em si, a gente vê que esses discursos eles são carregados de terminologias, né, que se referem à questão do poder e da posse, né, propriedade, poder, posse, é minha, sim, eu sou dono, né? Se isso está muito, minha, não vai ser de ninguém, né? Então tem muitos desses relatos e casos em que a gente viu isso esse ano, em que o indivíduo ele mata a companheira e ainda mata a prole, né? Sim. Isso é muito estranho, né? O que é isso, né? Ou seja, não fica ninguém para contar a história, é como se aquela história se acabasse ali, né? A gente tem uma diferença também grande em relação a essa questão do matar também a prole, né? Às vezes mata-se antes de matar a mulher, para poder a mulher olhar, né, aquele homem ceifando a vida dos filhos dela, então assim, intensificando ainda mais o sofrimento que ela já está passando, né, naquela situação toda. Mata a prole, mata a mulher e às vezes em seguida se mata, né? Então, destruiu tudo aquilo ali, é como se assim a família inteira tivesse sido destruída. Nada pode restar daquela história. A gente tem um aumento
desses números, né? Tem uma palestra que eu falo justamente sobre essa questão do porquê que tem esse repertório do assassinato seguido de suicídio, né? Muitas das vezes o homem ele age por impulso, por mais que ele esteja pensando obsessivamente naquele comportamento, em matar ou em destruir aquela vida, ou então não é mais minha, não vai ser de ninguém, né? Então tem esse pensamento obsessivo, mas o comportamento, muitas das vezes, ele não é tão bem planejado. Não é aquela coisa fria e não, eu vou fazer isso, eu vou fingir que não fui eu vou causar um acidente. Não. É uma situação de eu consigo marcar o encontro com ela e nesse encontro, na discussão, eu vejo que ela não cede àquilo que eu quero e é nesse momento, tanto é que muitas das vezes é usada armas que estão no próprio local, né? Ele não leva uma arma, muitos dos assassinatos que acontecem de mulheres, muitos feminicídios acontecem com as próprias mãos. Então, a gente não tem necessariamente esse planejamento. Por quê? O que o homem ainda quer é a concordância da mulher na permanência daquele relacionamento nas condições em que ele quer. Então, quando ela não cede, é um momento que ele sai do controle esse que emocionalmente ele já não tem, e aí ele executa a ação. Agora, Evelyn, tocando nesse ponto que você falou, em geral, as mulheres elas são tidas como indivíduos que tomam decisões muito pela emoção, né? Nós somos emoção, né? Aflorando o tempo inteiro, sim, né? E quando a gente fala que o homem ele vai lá e ele age por impulso, isso é a raiva que leva ele a tomar essa decisão, porque em geral os homens nos parecem mais frios, né? Mais racionais, eu diria isso. Me desculpa se eu estiver usando uma expressão, sim, muito forte, mas em geral a sociedade ela foi dividida assim, mulheres mais emoção e homens mais razão, né? Como é que isso muda, né, nessa história toda? Na verdade, a gente está falando sobre equilíbrio emocional ou falta de equilíbrio emocional. A mulher tem mais equilíbrio emocional e por isso ela age sobre emoção, no entanto, com racionalidade e equilíbrio. Sim. O homem já age geralmente por emoção dentro daquilo que é trazido para seu aculturamento. Tá? Então, nós mulheres crescemos num ambiente social onde somos culturalmente, estávamos aqui na recepção agora há pouco, já conversamos, já batendo papo, nós mulheres somos muito mais sociáveis e a gente tem essa troca muito mais fácil. A gente fala sobre a gente fala sobre o outro, a gente faz trocas, a gente vai contando tudo, gente, né? Tira dúvidas, então assim, a gente fala sobre as nossas fragilidades, sim, a gente se dá ao direito de ser frágil, então isso equilibra as nossas emoções. Então, quando nós vamos lidar com nossas emoções, elas já foram pensadas, elas já foram conversadas, elas já foram compartilhadas e elas não vão sair de forma através da violência. Existem mulheres violentas? Existem, claro, mas não é uma característica principal do nosso comportamento. Por quê? Porque nós lidamos com as nossas emoções. O homem, ele não é necessariamente mais racional, ele é mais passional, ou seja, ele é muito mais direcionado pelas suas paixões. Aí quando a gente fala em paixão, fica parecendo que é uma coisa positiva, sim, mas paixão é uma irracionalidade. Quando nós estamos apaixonados, é o momento em que a gente menos raciocina. É o momento que a gente olha o outro como sendo muito perfeito, é o momento que a gente olha o outro como estando tudo lindo. Então, a passionalidade, ele é um sentimento que te dá uma anestesia da tua racionalidade. Então, quando a gente fala sobre crimes passionais, a gente basicamente está falando sobre pessoas que cometeram crimes, né, contra uma outra pessoa através de uma emoção forte. Emoção forte é esta que não estava dentro da racionalidade. Então, como o homem contém muito as suas emoções, ele precisa ser provedor, procriador e protetor. E esses são os principais papéis dele como macho nas relações. Inevitavelmente, ele traz esse repertório porque ele não dialoga sobre as emoções dele. Ele não pode ser frágil, ele não pode ter medo, pode chorar, ele não pode perder. Numa competição, por exemplo, ele não pode perder. Então, se a mulher o deixou, ele perder, não, ele não pode perder. Então, ele vai lá e mostra para ela que ela é dele. Bom, é possível, Kazumi, caracterizar o perfil desse homem violento que chega a tomar essa decisão ou age por impulso e acaba ceifando a vida da sua companheira? Não tem um perfil específico. E é exatamente, talvez, essa dificuldade que a mulher tenha, inclusive, encontrar apoio nas pessoas próximas que ela tem.
Porque aquela pessoa que é violenta dentro de casa, na relação mais íntima, fora socialmente, ele é o bom patrão, ele é o bom filho, ele é o bom cristão, que vai todos os domingos com a sua família, como se fosse um modelo de família perfeita. Então, quando ela quer compartilhar aquela informação de que ele é violento, que é isso, que é aquilo, as pessoas tendem a dizer, não, você está exagerando. Não, ela deve estar mentindo. O que ela quer com aquilo? Porque fulano de tal, não, ele é um bom homem, ele é um bom marido, ele é um bom pai. Então, assim, ela tem essa primeira dificuldade porque não tem um perfil específico. Ele não é violento o tempo todo. Ele é violento dentro da intimidade, mas socialmente é uma pessoa altamente sociável, empática com todo mundo. Então, não dá para traçar um perfil específico. Agora, o que a gente observa muito das mulheres que nos procuram por lá? Em que momento isso acontece? Né? Especialmente nos fins do relacionamento. Não é assim, durante o relacionamento aconteceu uma violência X e ela foi lá nos procurar e pedir ajuda. Não, ela rompeu o relacionamento, ele não aceita o fim do relacionamento e vai lá perseguindo a mulher de todas as formas porque ele conhece tudo sobre a vida dela. Conhece onde ela trabalha, onde mora o pai, onde mora a mãe. Até as fragilidades, conhece tudo, né? Tudo. Como ele a conhece na intimidade, então ele sabe o que vai machucá-la, o que vai fazer com que ela se movimente ou não se movimente. Então ele sabe manipulá-la. Por isso que é difícil para uma mulher buscar ajuda para o Estado, por exemplo, porque como ele sabe a maneira de manipular, ela não consegue nem sequer sair. E aí prova disso é que a maioria das mulheres que foram assassinadas no Maranhão, que são assassinadas, não tem sequer um registro de ocorrência. Então, por que será que tem essa cifra tão alta de mulheres que a grande maioria não sequer registrou uma ocorrência? Que ela talvez não tenha tido a possibilidade de chegar até o Estado e acessar o Estado, porque também talvez ela já estivesse isolada numa relação violenta que as pessoas foram abandonando, ou então que ela foi se isolando naquela relação e não teve possibilidade, autonomia e força para poder sair daquilo, porque era constrangida até pelos discursos de ameaça, que se você sair eu vou te matar, vou matar teus filhos, vou matar teu pai, porque ele sabe que, por exemplo, o pai é a pessoa mais importante na vida dela. Então ele diz, se tu sair eu mato teu pai. Então ela fica ali numa espécie de cárcere emocional dentro daquela relação e não consegue ter força suficiente para poder sair daquilo e pedir ajuda. Bom, e muitas vezes esse é um círculo, né, vicioso. Essa relação termina e a mulher geralmente ela volta, né? Ou por uma dependência financeira ou por uma dependência de fato emocional, né? Isso existe muito, né? Então essa relação ela vai e volta e me parece que cada volta a situação fica mais séria, né? As agressões aumentam, né? Porque, na verdade, ele não é o tempo todo mal. Não é igual novela, né? Que o bandido, ele é bandido o tempo todo. Não, ele tem aqueles rompantes, às vezes, de violência, mas ele é um bom pai. Ele diz que ela é o amor da vida, que ele está arrependido do que fez e que agora vai ser diferente. Que ela tem obrigação de manter a família, ainda tem isso, desses papéis sociais que são jogados para cima da mulher, em que ela assume essas culpas que são jogadas para cima dela, de que ela precisa manter a família, de que ela tem que segurar todas as dores de todo mundo e tem que suportar, mas só que às vezes a carga é pesada demais para ela e que se não acontece um feminicídio, mas pode acontecer doenças psicossomáticas, né, em razão de tentar suportar algo que ela não consegue suportar, que é o sofrimento seu, o sofrimento dos outros e suportar uma dor que ela não tem mais condições de suportar. E vem depressão, vem ansiedade, vem ideais suicidas e tudo mais que a Evelyn sabe melhor do que eu. Na baixa autoestima, né? Exatamente. Quando a Kazumi fala sobre essa questão de que o homem ele não é violento o tempo todo, isso é bem real. A gente na psicologia tem até o que a gente chama de síndrome da lua de mel. A síndrome da lua de mel é justamente esse repertório do eu gero a violência, né? Eu como homem fui violento com aquela mulher. E aí para me desculpar, eu passo um tempinho na lua de mel mesmo, então eu dou presentes, eu me declaro, eu faço tudo que eu acho que é interessante para que ela ceda novamente, baixe a guarda, e aí ela baixa a guarda. Eles voltam a um convívio bem tranquilo, aparentemente bem tranquilo, aí a gente passa um tempo de silêncio. Após esse tempo de silêncio sem a lua de mel e sem a violência, vem a ocorrência da violência novamente. Então, olha o que acontece. A violência acaba sendo aprendida para essa mulher como vai ter algo bom depois.
Então, sempre como tem algo bom depois, a violência acaba ficando de lado. E sempre essa expectativa de, não, mas quando é bom, é muito bom. Sim. Então você acaba na esperança de que esse tempo bom dure um pouco mais. Só que o que as mulheres relatam muito claramente sobre isso é que o tempo da lua de mel, ela vai durando cada vez menos conforme o caminhar da relação. Ou seja, as situações de violência já não acontecem uma vez a cada 6 meses, não acontece uma vez a cada mês, já acontece semanalmente e às vezes passa a acontecer diariamente. Os relacionamentos, eles não começam com uma facada, eles começam com, tu tá indo com essa roupa? Eles começam com palavras. Né? Eles começam com, tu acha que tu tá indo pra onde? Cara, tu é uma mulher casada, tu não pode estar nesse tipo de lugar. Olha, aquela tua amiga só quer te influenciar mal, não gosta de ti, tem inveja de ti. Então, assim, a violência começa no momento em que você vai tolhendo as liberdades do outro indivíduo bem devagarinho. Não é uma coisa que você, acabei de te pedir em namoro, agora, ó, tuas roupas que tu vai usar são essas, tu só vai sair para esse tipo de lugar, tu não vai mais poder falar com tais pessoas. Não é assim. É um negócio bem morosozinho. Quando você vai ver, é como a história do sapo na água quente, né? Se você coloca o sapo na água fria, coloca a panela para ferver e a panela vai fervendo devagar, o sapo fica lá. Porque ele vai acostumando com a mudança de temperatura e ele fica até ele se queimar completamente. E parece que a mulher, às vezes, eu não sei se eu estou errada, ela confunde isso como se fosse um cuidado, como se fosse uma preocupação. Até porque né? É verbalizado dessa forma, Cristiane. É verbalizado. O homem fala, olha, ninguém te ama mais do que eu. Eu estou fazendo isso porque eu estou cuidando de ti. Não vai, quero ficar contigo, não, né? E a mulher vai se afastando do meio social dela, Poxa, eu tô né? com tanta saudade de ti, passaram o dia inteiro juntos. Eu com tanta saudade de ti, não vai não sei o quê. Ah, aqueles teus amigos lá nem gostam de ti assim, tu não percebeu o que tal pessoa falou? Então ele vai envenenando também essa mulher para aquelas pessoas que são de convívio dela. Por quê? Porque aí outras pessoas não vão enxergar o relacionamento deles de perto. E ela não vai ter subterfúgios como sair daquilo ali. E aí também uma característica também que a gente deve perceber é porque a gente está falando um pouco quando a mulher tem um mínimo de autonomia para poder decidir. Mas, às vezes, outras situações, outras vulnerabilidades se somam à vida da mulher que faz com que, embora ela saiba que ali ela não deve permanecer, mas é o jeito de permanecer. Quando, por exemplo, ela está numa situação de vulnerabilidade econômica muito grande. Então, assim, entre ter um teto e um prato de comida e aguentar de vez em quando apanhar, ainda que na frente dos filhos, os meus filhos também têm um prato de comida, eu pelo menos prefiro suportar de vez em quando apanhar e ter um teto e um prato de comida, a ter que denunciar, perder a pessoa que mantém a nossa família e eu me virar como? Se eu estou sem emprego, se eu não tenho autonomia financeira, se eu tenho 2 filhos, se eu tenho 2 filhos para criar. Sim. Então, assim, eu prefiro suportar do que passar fome e os meus filhos também. Sim. Então, quando se somam outras vulnerabilidades como isso, como também outras coisas, por exemplo, se ela é mulher, se é negra, se ela é mulher negra, pessoa com deficiência, se ela é mulher lésbica. Então, assim, quando essas vulnerabilidades elas se entrecruzam, a vida da mulher fica muito mais precária. Então, assim, muito mais difícil para ela ter a possibilidade de ter autonomia e liberdade e conseguir fazer alguma coisa. E prova disso é que a maioria das mulheres que são assassinadas em razão do feminicídio são mulheres negras. E aí também são mulheres negras e mulheres também que estão numa situação de vulnerabilidade econômica muito grande. Sim. Vamos ver um VT que a gente exibiu aqui na Difusora. Foi o último caso de feminicídio registrado no Maranhão. Uma jovem de apenas 20 anos morreu após ter 80% do corpo queimado. Gente, vamos dar uma olhadinha nesse VT? Larissa Machado Brito, de 20 anos, morreu após ter o corpo incendiado pelo companheiro em São Luís Gonzaga, a 209 quilômetros da capital São Luís. O homem, identificado como Juscelino Pereira Júnior, também ateou fogo no próprio corpo e não resistiu. Larissa teve 80% do corpo queimado e chegou a ser transferida para um hospital em Brasília. O agressor veio a óbito entre os dias 29 e 30. Já a vítima, ela faleceu na noite do dia 2 de outubro. Diante da gravidade dos fatos, foi instaurado um inquérito. As pessoas relacionadas à família estão sendo ouvidas para a polícia tentar desvendar a motivação das agressões. De acordo com a Polícia Civil, o Maranhão registrou 44 feminicídios de janeiro a setembro desse ano. Em todo o ano passado foram 57 casos.
Uma das ações adotadas no estado é a medida protetiva online, a possibilidade de solicitar proteção por meio de um formulário eletrônico. Uma forma mais ágil, né? Ela preenchendo isso automaticamente cairá para o magistrado na vara que ele está respondendo, e em seguida o magistrado tem até 48 horas para que ele possa dar o deferimento dessa decisão sobre essa medida protetiva, o que facilita muitas das vezes a mulher que tem aquela dificuldade de sair de casa, ou até mesmo que ela sofre aquele cárcere privado do próprio autor da violência que está ao lado dela ali fiscalizando, impedindo ela de ter essa convivência com a sociedade. Por enquanto, o procedimento pode ser feito em São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar, Raposa e Imperatriz, mas deve ser ampliado a partir do ano que vem. Já registrou 190 pedidos desde o início e é válido para todas as vítimas. A partir de agosto desse ano de 2022, a gente expandiu já um pouquinho mais, pegando Raposa, Ribamar, Paço do Lumiar e Imperatriz. E a nossa proposta é, depois desse período, mais ou menos para janeiro, que a gente possa alcançar o Maranhão todo. Delegada, a medida protetiva, ela de fato funciona? Ela inibe mais a violência? Sem dúvida. Primeiro, porque teve uma situação anterior que foi o impulso da mulher, a motivação da mulher em procurar ajuda. Ela identificou que está numa situação de violência e precisa da intervenção do Estado. Então, isso por si só já é algo que contribui muito para que a gente faça alguma coisa. Segundo, a partir do momento que ela pede a medida protetiva para que ele não se aproxime, não mantenha contato e tudo mais, para as cidades que há o acompanhamento da mulher com medida protetiva pela Patrulha Maria da Penha, ela fica com o telefone da Patrulha Maria da Penha para, a qualquer momento que ele venha descumprir aquela decisão, ela comunica a Patrulha Maria da Penha para que ele possa ser preso em flagrante por crime de descumprimento de medida protetiva. Porque hoje em dia há essa figura específica de crime de descumprimento de medida protetiva. Como também há a possibilidade, caso ele descumpra a medida protetiva que foi estabelecida, que o juiz, no caso através de representação do Ministério Público ou da autoridade policial, decrete a prisão preventiva dele, porque ele está colocando novamente a vida da mulher ou a integridade física dela em risco. Então, assim, muitas mulheres têm recorrido ao pedido de medida protetiva. Salvo engano, agora até o momento nós já pedimos, só aqui em São Luís, 3.500 medidas protetivas, muito, né? É um número bem alto. Normalmente a gente chega ao final do ano com uma média de quase 5.000 pedidos de medidas protetivas somente aqui em São Luís. Então é um mecanismo que as mulheres têm buscado bastante, tendo em vista que elas sabem que aquela ordem tem que ser cumprida sob pena de que ele seja preso, sob pena de que ele seja preso em flagrante, sob pena de que ele tenha a sua liberdade restrita, né? Então elas confiam mais quando há essa possibilidade. Agora eu queria perguntar para vocês, essa mulher, ela pertence a uma determinada classe social? Assim, a gente falou de mulheres negras, mais vulneráveis, que têm mais dificuldade de sair desse círculo de violência, né? Mas me parece que essa violência está incrustada aí também em outras classes sociais, né? Em mulheres, muitas vezes a gente vê alguns casos aí repercutindo na mídia, né? Mas ela está também, é uma violência velada em outras classes sociais também, né? Eu acho que ela é muito velada nas outras classes sociais e justamente por isso que tem a subnotificação delas. Porque assim, uma mulher numa classe social X ou Y, né, um pouco mais acima de repente do que as mulheres que estão com dificuldades econômicas, por exemplo, elas vão ter mais dificuldade de expor isso, porque expor isso também expõe lá uma questão de moralidade, uma questão de família, uma questão de sobrenome. Então elas têm maior resistência a fazer uma denúncia, a fazer um boletim de ocorrência, a expor, né? Às vezes a gente até está vendo hoje na mídia social algumas pessoas que estão expondo isso nas mídias sociais, sim, né? Por causa justamente da não crença. Vamos lá, quando a gente pega uma pessoa famosa, um homem famoso, um cantor, por exemplo, que ele agride a esposa dele, vai ser muito mais difícil que as pessoas acreditem nela se ela não tiver um vídeo, 2 testemunhas e mais uma pessoa e marcas no corpo para corroborar com aquilo que ela está dizendo. Por quê? Porque o status social
traz também uma fake, né, sobre a pessoa. Muito mais se ela não tiver uma ligação formal com esse homem, né? Mais ainda, se ela né? não tiver uma ligação formal, isso aumenta mais ainda. Então, assim, as pessoas que hoje estão dentro da sociedade, quando você pensa em pessoas de classes mais altas, você vai ver uma resistência maior a se expor às coisas feias, como se as coisas feias tivessem vinculado a uma classe específica, mas não é. O comportamento violento, o comportamento agressivo, o comportamento de não ter limites sobre os limites do outro, é mais comum do que a gente imagina e acontece em todos os lugares. Mas por que a gente tem, de repente, como a doutora Kazumi falou, mais mulheres negras aí como vítimas do feminicídio? Porque elas estão mais propensas, porque já existe uma falta de cuidado com ela. Essa mulher, ela já não é protegida já pela sociedade como um todo. Então ela se sente muito desamparada. A ela, infelizmente, está muito associado também uma questão de autoestima e às vezes até de não merecer nada melhor do que aquilo. Então ela acaba ficando mais facilmente presa dentro desse cárcere no relacionamento. É isso, né, delegada? É, exatamente. A gente, infelizmente, lida com mulheres de todas as classes sociais, de todos os níveis culturais, que elas chegam por lá, como Evelyn mesmo colocou, elas pedem um pouco mais de reserva com relação à situação que está passando, perguntam se aquilo tem possibilidade de ser divulgado para a imprensa, por exemplo, porque ela não quer o nome dela vinculado, ou da família dela vinculado, alguma notícia de jornal e tudo mais. Então elas pedem toda uma cautela maior com relação a isso, mas de fato elas buscam muito menos do que as mulheres que estão numa condição socioeconômica um pouco mais menos privilegiada. E aí, mas em razão disso, ainda assim, quando buscam e que entram na sala para conversar conosco, elas estão tão fragilizadas, ou às vezes até mais fragilizadas do que aquela própria que está numa outra condição socioeconômica, porque ela já suportou o que tinha para suportar, mas não aguentou e não teve mais alternativas para buscar a solução daquela situação, a não ser mesmo procurar a polícia. Ela teria, no caso, uma mulher de uma condição socioeconômica melhor, a possibilidade de buscar um advogado, porque teria condições de pagar, teria condições de ir para uma outra casa, para a casa dos seus pais e tudo mais, mas ela, ainda assim, buscando todas as alternativas mais pacíficas para tentar contornar e resolver aquela situação, ela não conseguiu. E o jeito foi, faltando outra alternativa, buscar a polícia para intervir, para evitar que uma situação pior venha a acontecer. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já conversando sobre essa temática que é extremamente importante de ser discutida, extremamente importante que venha à luz e que a gente possa, de fato, entender como se dá esse processo de violência contra a mulher. A gente volta já. De volta com o programa Em Alta com a psicoterapeuta Evelyn Lindholm. Falei certo, Evelyn? Certo. Enrolei bastante a língua, né? E a delegada Kazumi Tanaka. A gente está conversando aqui sobre o feminicídio, né? 44 casos já aconteceram esse ano. A gente teve aí um caso, Evelyn, de uma mulher com 80% do corpo queimado e em seguida o homem ateou fogo sobre o próprio corpo. É um nível ali de raiva, de loucura, que sentimento que pode passar, né, nesse momento pela cabeça de um indivíduo que comete isso, que atenta contra a vida de uma outra pessoa. Sim. E contra a própria vida, né? Na verdade ele está num surto obsessivo, né? A obsessão é o pensamento repetitivo e constante e ininterrupto sobre algum assunto qualquer que seja, né? Vamos imaginar que na cabeça dele ele esteja pensando assim: aquela mulher é minha, o que ela está fazendo agora? Onde é que ela está? O que está acontecendo? Por que ela não me quer? Ela não me quis, não sei o quê. Então, assim, aquilo ali vai fixando na cabeça dele e vai fixando cada vez mais, e a percepção dele de que o relacionamento não vai ser retomado, de que as coisas como ele queria que fossem não vai acontecer, ele fica tão obsessivo com essa ideia de que ele vai procurar essa mulher. E aí, repito, a história do ele ir até o encontro dela e nem sempre ir com tudo planejadinho na cabeça dele, não, de vou fazer isso, eu vou com um galão de gasolina, vou jogar gasolina aqui, vou atear Não, às vezes e muito repetidamente as pessoas fazem isso realmente no impulso, no momento. Eu não sei como foi orquestrado, né, o comportamento dele até chegar à situação do colocar fogo nela, mas olha como é algo extremamente
causa muita dor no outro. Eu vou causar muita dor no outro, né? Eu quero queimar o outro, eu quero destruir o outro, eu quero esfaquear o outro, ou seja, eu quero mostrar para o outro que ele não vai viver sem mim. E ele faz isso através de uma brutalidade, uma violência muito grande. Dificilmente situações de feminicídio são dentro da passividade, né? Eu vou dar um remédio para ela dormir e ela vai morrer dormindo. Não, é sempre vou dar 10 tiros, eu vou esfaquear 30 vezes, eu vou atear fogo, vou matar os filhos. É sempre dentro de um repertório de uma violência extrema. Por quê? Porque para ele é a representação da extrema dor que ele está sentindo por não ter mais poder sobre aquela mulher, sobre aquela relação e sobre o próprio limite do que traz a frustração dele. Homens têm muita dificuldade de lidar com negativas e frustração. Por quê? Porque muitas das vezes ela vem através de algum nível de violência. Então ele potencializa essa violência quando ele se sente recusado, rejeitado. Vamos analisar uma frase aqui, coloca aí pra gente, Tiago, que tem a ver com a questão do feminicídio, né? Marcelene Dumont, Mulheres Resilientes, né? Desse grupo Mulheres Resilientes. O feminicídio é o ato desesperado de quem nunca soube o que é amar. É a manifestação do ódio, da rejeição, do fracasso, aonde quem grita é a covardia. Né? É uma frase extremamente forte, né? Quando a gente pensa assim, amor às vezes pode levar à loucura. O que é isso? Isso não significa que não amou? Como é que é isso? Explica aí pra gente, Evelyn. A gente tem muitas vezes que perguntar qual é o conceito que as pessoas têm de amor, né? Às vezes a gente tem esse conceito de amor romantizado, assim, né? Dos filmes da Disney, né? Que, eu amo e eu sou sempre romântico. Príncipe encantado, e aí a gente luta um pelo outro e no final a gente fica feliz pra sempre, né? Amor, ele vem com uma série de coisas que às vezes não funcionam muito bem, às vezes a gente vem com conflitos dentro dos relacionamentos, às vezes amor vem com traição, às vezes amor vem com mentira, né? Nós somos criados dentro de uma sociedade onde o conflito é algo muito comum. Mas o amor saudável é o amor que vem e te traz paz, né? Em que você leva paz para o outro e o outro te leva paz também. Mas muitas pessoas não sabem viver o amor dentro da saúde emocional. A maioria das pessoas vive o amor dentro do conflito, vivem o amor dentro da guerra, vivem o amor dentro do ciúme, do controle, da sensação de rejeição, da sensação de reconquista, como se o amor fosse realmente essa coisa meio, né, conflituosa. E o amor não deveria que precisasse ser cheio assim. De adrenalina, né? Isso, tem que ser sempre dentro da loucura para poder a gente viver o que é amor. Amor é paz, amor é plenitude, amor ele tem muito mais características que vem para te trazer, né, apaziguação do que necessariamente para te trazer conflito. Quando você ama, você respeita a opinião do outro, você respeita a liberdade do outro, você respeita a intimidade e a independência do outro. Amor é isso. Quando a gente fala desses outros tipos de amor, que ele vem dentro do conflito e da guerra, a gente está falando de outras formas de amar, que estão muito mais relacionadas à paixão, à posse, a poder, à imposição, a um comportamento mais coercitivo. Então, assim, eu imponho aquilo que eu quero na vida do outro, trago para a vida do outro aquilo que eu desejo trazer. Então, quando a gente pensa em amor, a gente precisa, na verdade, ter o que é o amor. Sim. O que é para cada um de nós o amor vai fazer a diferença sobre que pessoas vamos escolher, não apenas para amar, né? Porque a gente não escolhe porque nos sentimos atraídos, mas a gente pode escolher que relação e que tipo de relação a gente quer manter ou não. Agora, componentes sociais, né? Questões relacionadas ao dia a dia, à rotina dos indivíduos, né? Da gente, né? Como profissionais, como cidadãos, essas interferências, né, do dia a dia, elas podem gerar níveis de violência. Por exemplo, a gente tem dados de que na época da pandemia, na época mais forte da pandemia, essa violência doméstica, ela aumentou ainda mais. Aí a gente tem um número de pessoas que se voltaram para dentro, né, ficaram em casa, a gente tem um número maior de pessoas que perderam renda, né, e isso leva a muitas preocupações. Isso pode gerar essa violência ou não? Sim, com certeza.
A gente acompanhou especialmente desde o início da pandemia, porque os países que já foram anteriormente afetados com a pandemia antes do Brasil, se verificou um número intenso do número de violências domésticas e familiares. Então, a gente quis acompanhar como é que seria esse fenômeno aqui no Brasil. Então, desde o começo, a gente foi monitorando o que estava acontecendo, aqui especificamente também no Estado, para verificar como esse fenômeno se passaria aqui. E o que a gente observou, que nos períodos de maior pico da pandemia, na verdade, houve uma subnotificação das violências. Então, Sim. ou seja, os números decresceram de registros, de pedidos de medidas protetivas de urgência, e a gente reputa isso a uma série de coisas, além das recomendações para que não acessasse locais públicos e tudo mais, mas também a própria impossibilidade da mulher de acessar esses locais, porque muitas perderam o emprego, muitas tiveram um decréscimo assim, imenso no seu rendimento financeiro, o companheiro às vezes perdeu o emprego, e ele ficou mais tempo em casa, os filhos estavam em casa, então ela não tinha mais tanto tempo de liberdade para poder sair de casa, fazer, por exemplo, um registro de ocorrência e voltar, e mesmo na hora do almoço ele já encontrá-la por lá. Então, assim, as alternativas de escape dela para poder compartilhar e tudo mais eram mais difíceis ainda. E as pessoas, às vezes, não estranhavam a ausência dela circulando nos meios sociais, porque não, deve estar em confinamento, deve estar evitando contato com outras pessoas em razão das regras da pandemia. E então isso a gente verificou bastante, mas assim, particularmente no atendimento que a gente tem no dia a dia, o que eu observei mais foi a questão da maior precariedade da vida da mulher. Elas ficaram numa situação muito mais difícil, economicamente especialmente, para que pudessem inclusive chegar a ter um acesso a um complexo como é a Casa da Mulher Brasileira. E aí também, pegando o gancho também do que estava sendo falado anteriormente também, eu acho que a maneira como nós amamos também é muito corrompida. Pela maneira, até já colocando como a Evelyn colocou, as historinhas de príncipes e princesas de Disney, as novelas também que colocam cenas absurdas de um amor que não existe, né? Desde criança a gente, né, vai levada a entender o amor dessa maneira, né? Feminicídio era crime passional. Como é que a gente pode falar de crime passional? Isso aqui foi um crime passional, de paixão. Então, assim, coloca uma mão romantizada em cima de uma barbaridade. Então, chamar de feminicídio, crime passional de paixão, que raio de paixão é essa? As músicas também estão totalmente corrompidas, né? Que fazem com que a gente entenda que aquilo é sinal de amor. Lembrei de uma música do Zeca Pagodinho que fala que ele quebrou 5 dentes e 4 costelas e ia pintar uma faixa amarela marcada com o nome dela e mandar incendiar na entrada da favela. E aí todo mundo ouvindo pagode e aproveitando e dançando. E tomando sua cervejinha. Tomando cervejinha, fora os proibidões e tudo mais. Então a gente consome tudo isso e consome muito. Então como é que a gente não imagina que isso não vai impregnar a maneira como nós nos relacionamos amorosamente também? Quando a gente fala sobre crimes passionais, né, é que a gente precisa lembrar, por exemplo, que a paixão é um entorpecedor da razão. Para o nosso cérebro, o cérebro apaixonado é o cérebro embriagado. Então, você embriagado, você tem menos racionalidade. Então, quando a gente fala sobre crimes passionais e a gente relaciona a paixão, na verdade a gente deveria falar sobre crimes irracionais. Né? Só que é utilizado ainda passionais porque dá essa ideia de que tem amor envolvido, né? Mas a paixão, ela não é baseada em racionalidade. A ação que eu cometo contra a integridade do outro não é baseado em racionalidade, é baseado em irracionalidade e descontrole emocional. Então, a paixão, ela tem essa característica. Tanto é quando a gente está apaixonado, eu até falei há pouco, né? Quando a gente está apaixonado, a gente não está muito racional. O outro é muito perfeito, o outro... Aí passa 6 meses, parece que o príncipe encantado começou a virar sapo, você começa a olhar para aquilo ali e começa a observar coisas que você não tinha observado antes. Você, mas o que foi que aconteceu? Aí você fica achando que a pessoa mudou. Não, a pessoa não mudou. Ela era assim. Apenas o seu discernimento emocional estava ali afetado pela paixão. A paixão, ela traz isso. Ela traz esse entorpecimento da nossa realidade. E dura, em média, de 6 a 8 meses. Então, assim, vocês ainda estão aí 6 a 8 meses aí no início do relacionamento, esperem essa fase passar, né? Para ver o que está vindo aí pela frente. E a gente falando da questão da música, né, e tudo, aí a gente vai lá para os
faz o quadradinho aí, faz o quadradinho de 8, sei lá e tal. E as letras das músicas, elas reforçam muito essa coisa da mulher que é o objeto, sim, né? Sim. É o objeto sexual que está ali pronto para satisfazer todos os desejos, né? Do macho, né? E as mulheres estão lá se submetendo a isso, né? A esse discurso, né? Que é um discurso muito forte que é propagado pela indústria cultural também, né? E é reforçado socialmente. Mas nós mulheres somos muito mais apreciadas pela aparência do que necessariamente pela nossa intelectualidade, né? Sim. E isso é muito comum, né? Aquela coisa assim, do você é tão bonita que nem precisava ser tão inteligente. Eu já escutei essa frase, para mim foi extremamente ofensivo. Mas olha como é naturalizado a questão do você ser bonito e você não precisar ser inteligente. Ou de você ser inteligente e... cadê a inteligência se eu estou vendo só aquilo que é bonito, né? Então, nós mulheres, nós somos culturalmente vistas através da nossa aparência. Tanto é que muitas de nós nos classificamos através da aparência. Nos classificamos como sendo capazes ou incapazes conforme aquilo que a gente acha do nosso corpo. Não conforme aquilo que a gente acha da nossa história, do nosso caráter, da nossa possibilidade de relacionamentos, da nossa integridade, da nossa honestidade. Temos que nos ver dentro de caracteres que são perenes. Corpo, aparência, ele é absolutamente sazonal. E ele não vem de uma universalidade, né? Então, se eu não me acho bonita, talvez uma outra pessoa ache. Se de repente no padrão que a gente tem socialmente aceito daquilo que é belo, eu preciso criar o meu próprio senso estético. Então, o que me constrói como mulher é o que as pessoas veem em mim como aparência, ou o que me constrói como mulher é aquilo que eu construí como pessoa, né? É a integralidade de tudo aquilo que faz parte de mim. E o Brasil, ele é campeão mundial em cirurgia estética. Impressionante isso, impressionante, né? Um país com desigualdades sociais, procedimentos estéticos dos mais desenvolvido e se investe ainda muito em procedimentos estéticos. E assim, inclusive, com alto risco à vida. Sim. E as mulheres são as que mais recorrem aos procedimentos estéticos, né? Especialmente agora no momento que a gente vive de filtros, né? Então é filtro em Instagram, é filtro em fotos, assim você vê as publicações das pessoas com o corpo e com o rosto perfeito, com o cabelo perfeito. Sim. E aí você quer buscar algo que não é algo real. Sim. E aí que não consegue alcançar e se frustra em razão disso. E os jovens também, ultimamente, têm buscado muito procedimentos estéticos para tentar, por exemplo, chegar ao rosto que ele vê no Instagram, porque ele gosta daquele filtro no seu rosto. Sim. A menina gosta daquele filtro que vê no Instagram e ela quer que o rosto fique igual como está no filtro. Sim. Então, assim, essa pressão estética, especialmente para as mulheres, né, atualmente é para homens e mulheres, mas especialmente para as mulheres, por causa do que a gente já vive, é muito maior ainda, e muitas mulheres, em razão disso, estão até morrendo. A gente acompanha uma série de situações aí em que uma mulher buscou o procedimento estético como uma cirurgia, enfim, de fundo de quintal. Fundo de quintal. Sim. Totalmente sem segurança. E aí dividido de não sei quantas vezes, passa no seu cartão, você vai ficar bela, você pode passar 300 anos pagando esse procedimento, não tem uma coisa assim, exatamente, aí paga com sua própria vida, infelizmente. Sim. Bom, gente, a gente vai para um intervalo e aí na volta eu queria falar sobre culpa. Muitas vezes nós mulheres ainda somos violentadas e ainda sentimos culpa na situação, né? A gente é levado, e talvez isso seja uma construção social, né? De que a culpa estaria sempre com a mulher, né? Vamos discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? A gente volta já já. A gente está conversando aqui com a psicoterapeuta Evelyn Lindholm e também com a delegada Kazumi Tanaka sobre a questão da violência contra a mulher e o número alto, né, de feminicídios que são registrados todos os anos no Brasil, no Maranhão. E a gente está falando de um estado onde a gente tem outros tipos de violência, né?
e que muitas vezes essa mulher não é alcançada pelas políticas públicas. E quando eu falo Estado, eu estou falando do Estado brasileiro mesmo, né? Um Estado democrático, onde as instituições elas deveriam funcionar e na hora não funcionam, na hora que elas são acionadas elas não funcionam. E me parece que essa violência ela vem sendo institucionalizada até mesmo na fala de quem deveria falar ao contrário, né? Na fala de quem está à frente aí dessas instituições. Isso é extremamente danoso, não é? Muito. É porque nós não vamos conseguir modificar essa realidade apenas com a atuação da segurança pública repressiva. Sim. O fato já aconteceu, vamos lá fazer a investigação, prender e acabou. Não. A gente está lidando com um fenômeno que é cultural, que é social. Então, assim, para fazer essa modificação não é polícia, são políticas públicas que têm que ser implementadas para que a gente tenha a possibilidade de alcançar as diversidades de mulheres, né, porque não existe só um formato de mulher que deve ser alcançado. A gente tem, por exemplo, especificamente aqui no nosso estado, um estado que é muito rico nessas diferenças. Então nós temos mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres idosas com deficiência, mulheres jovens e tantas outras diversidades de mulheres que precisa de um recorte específico para que ela consiga ser alcançada na vulnerabilidade que ali ela vive. Então, assim, se a gente não tiver um investimento maciço na modificação dessa política pública para que a gente tenha a possibilidade de buscar possibilitar àquela mulher autonomia, para que ela tenha independência, para que ela consiga resgatar a autoestima, para que ela consiga se inserir no mercado de trabalho através de uma capacitação específica, para que ela tenha uma creche próxima à sua casa, para deixar seus filhos enquanto sai para trabalhar e outras tantas mais que a gente deve também trabalhar, né, em todas as áreas, né, de saúde, educação, trabalho e renda, todas as áreas da política pública do Estado, a gente não vai conseguir modificar essa realidade. O debate, não se tenha dúvida, atualmente a gente conseguiu avançar muito, né, a gente consegue amadurecer em muitas temáticas que até então para nós não era algo que era discutível porque não tinha interesse ou às vezes não tinha um amadurecimento suficiente para saber que aquilo precisava ser discutido. Mas ainda há muito o que fazer, porque, como eu coloquei, não é de agora esse fenômeno. Esse fenômeno já está aí, já impregnado nas nossas mentes, né? Nós, homens e mulheres, eu falo porque todos nós acabamos tendo comportamentos machistas, homens e mulheres. Sim. E, às vezes, até algumas mulheres até muito mais severos, né, com relação a essa questão do julgamento e da cobrança do papel, do que é o teu papel como mulher, do que o próprio homem. Então, a gente tem que ter a necessidade de fazer esse investimento contínuo, maciço, permanente nessas políticas públicas e nesse diálogo que vai proporcionar um amadurecimento do pensamento para que a gente consiga fazer com que as outras gerações elas sejam menos afetadas do que agora nós somos. Bom, e a gente tem essa violência que é uma violência também velada, por exemplo, no ambiente de trabalho, quando você é assediado, nas suas redes sociais, quando você é assediado, né? E é um fenômeno que parece que está cada vez mais presente, né? É impressionante como que o assédio sexual dentro do teu ambiente de trabalho, ele ainda é uma coisa, é um fenômeno que acontece hoje, mesmo com todos os recursos que se tem, ainda é algo muito, muito, muito presente. E aí eu queria fazer um relato pessoal. Sofri um assédio pelas redes sociais, né, e telefonemas, né, para o meu ambiente de trabalho de alguém externamente. Fiz um boletim na Casa da Mulher Brasileira, isso tem 2 anos, né, e eu sentia culpa. Por que será? Isso na apresentação do jornal. Então, essa pessoa se referia sempre ao jornal, comentava a minha roupa, que roupa que eu estava. Quando eu não apresentava, ligava para saber por que eu não apresentei, né? E aí até que começou a gerar uma violência maior, ao ponto dele pedir para uma pessoa jogar um bilhete dentro do meu carro quando eu chegava aqui no ambiente de trabalho, né? Quando eu chegava, adentrava ao sistema difusora, com uma frase, né, extremamente violenta, e que inclusive foi para investigação, né? Foi deixado como investigação. E eu ficava olhando para a minha rede social e tentando imaginar, mas por que essa pessoa está tendo esse comportamento? Mas essa foto aqui eu estou bem vestida, essa aqui também estou bem vestida. Eu sempre estou muito... são fotos muito... né? Eu sempre apareço como a Cristiane, né? Que sou, entendeu? Então, nada que pudesse, de repente, despertar algo. Então, a gente fica tentando buscar uma causa, né? Para entender o porquê daquela loucura do outro lado de alguém que você não conhece. Então, eu tinha medo de botar o pé para fora da televisão.
né? Sim. E tive que me afastar do jornal por medo. Sim. Mas um medo que também tinha um pouco de culpa. E eu fico imaginando também essa violência, que é a violência dentro do lar, né? Dentro de casa, né? Sim. Como que essa mulher sente culpa de romper com esse ciclo por conta dos filhos, né? Por conta... não, mas como é que vai ficar esse homem? Meu Deus, e se ele me deixar, quem é que vai cuidar, né? Acho que deve passar muita coisa ali pela cabeça dessa mulher não também. só passa, como é afirmado para ela. É afirmado para ela através dele mesmo, do próprio companheiro, né? É dito para ela que, olha, eu só fui agressivo porque você falou daquele jeito comigo. Olha como você estava se comportando, como é que você queria que eu reagisse a isso? Então, é verbalizado para ela que aquele comportamento daquele homem foi em função do descontrole, mas um descontrole causado por ela. Então, isso é verbalizado constantemente para essa mulher. E nós, geralmente, já nos sentimos culpados, né? Nós, como ser humano, né, somos criados dentro de uma realidade onde os nossos comportamentos estão entre o pecado e a santidade. Sim. Então, se estão entre o pecado e a santidade, eu estou sempre naquele refúgio do ter culpa, do estar fazendo alguma coisa errada. Então, a mulher intensifica muito mais isso quando ela vive um relacionamento de violência. Quando a mulher é estuprada, ela se culpa por ter sido estuprada. Quando a gente pensa, mas será que ele não me abordou porque eu estava com roupa tal, porque eu andei de tal forma, porque eu estava em tal lugar? Por que eu estou trazendo essa situação muito particular? Porque isso passou, sabe? Sim. Praticamente anulei uma rede social, né? E tirei tanta gente da minha rede social por medo, por medo mesmo. Tem uma exposição muito interessante que inclusive ela roda o Brasil, e é uma exposição de roupas de mulheres que foram estupradas. Eu acho que essa exposição ela mostra muito claramente mostra performaticamente, digamos assim, e factualmente o que não tem nada a ver com roupa nenhuma, né? Mulheres com burca já foram estupradas, mulheres com roupas totalmente fechadas já foram estupradas, mulheres de biquíni, mulheres de short, mulheres de calça, mulheres foram estupradas. Não porque elas estavam vestindo algo ou se comportando de uma determinada forma, não porque estavam bêbadas ou porque passaram por tal beco. A questão é que a gente tem que tirar a culpa da vítima. A vítima nunca pode ser colocada como culpada. No entanto, você vai ver mulheres culpando a vítima. Se você vê na rede social mulheres falando sobre sofrerem assédio, você vai ver alguém dizendo para ela, mas é porque tu fala de tal forma, mas é porque tu te comportou de tal forma, mas é porque, olha a foto aqui, olha essa foto aqui, tu queria que te respeitassem como, né? Então, como se o respeito e o comportamento do outro estivesse vinculado a mim. Então, se está vinculado a mim, não seria uma pessoa ou duas a me desrespeitar ou uma a me estuprar, seriam todos. Porque se é o meu comportamento que está inferindo a ação do outro, então todas as pessoas que se relacionassem comigo teriam esse tipo de comportamento. Por quê? Porque sou eu que estou gerando no outro isso. Então eu geraria em todos, não só em uma pessoa, 2 ou 10. E aí, inclusive, também já me remeto à pornografia de vingança. Por que que um ex termina com a sua namorada, com a sua mulher, e ele acredita que aquilo ali vai trazer um abalo emocional muito grande quando ele expor nudes, expor vídeos em situações que mais foram íntimas, gerados intimamente, né? Consenso ali, né? Ele expõe porque ele sabe que o julgamento social vai ser intenso para cima da mulher. Ela. Não para cima dele, embora até ele apareça naquele vídeo, mas ele sabe que ninguém vai julgá-lo, vão julgar porque ele é um macho, ninguém julga um macho, né? Não, ninguém julga um macho. Porque se ele comer todo mundo não tem problema, se ela der para todo mundo aí tem problema, né? Exatamente. E assim, mesmo que ela esteja num relacionamento estável, como por exemplo um casamento ou um namoro, mas ainda assim ela não deveria fazer isso, porque isso não é coisa de mulher de respeito. Isso não é coisa de mulher que a gente deve respeitar. Então, se ela fez isso mesmo dentro do casamento, ela é uma sem vergonha. Ela é isso, ela é aquilo. Né? Então, assim, ele sabe o que ele está fazendo, porque ele sabe que a repercussão social vai ser péssima para ela. Inclusive, tem mulheres que, em razão dessa exposição, já recorreram ao suicídio. Né? Claro, e por situações assim que não aguentariam suportar o julgamento social, por não aceitar a maneira como a família também haveria a partir daquele momento em que a visse exposta da maneira como foi exposta, como algumas situações no Brasil já aconteceram. Então é isso, é esse julgamento que ela tem medo,
porque de fato existe, né? Porque as pessoas esperam que tu faça uma performance de que tu seja uma mulher, por exemplo, como você é jornalista, então uma jornalista deve se comportar assim, deve evitar determinados locais, deve performar de tal maneira. Sim. Uma delegada deve ser dessa maneira e dessa, ela deve ter tal comportamento, mas não esquece que nós não somos só isso. Nós somos Sim. mulheres e que temos a possibilidade de exercer nossa humanidade em plenitude. Nós Sim. somos delegadas, psicólogas, jornalistas, mas também nós gostamos de ir para a praia, nós gostamos de passear, nós gostamos de ter amigos, nós gostamos de fazer outras atividades. Então, assim, é saber que a pessoa ela não é singular apenas dentro daquilo que ela se apresenta socialmente como profissão, por exemplo. Ela tem a possibilidade de se apresentar da maneira como quer e que todo mundo respeite isso, independente de qualquer coisa. E às vezes são crimes difíceis, né, de você provar, comprovar, investigar. No caso dessa minha questão, nunca se chegou a uma resposta, não sei quem foi. Até então não se sabe, né? Sim. Mas... E acaba que ao invés de o outro mudar a vida dele para ele ter um outro comportamento, nós mudamos a nossa para limitar o comportamento do outro. Quando ela estava falando sobre essa questão dos crimes de vingança, né, da exposição por vingança, me trouxe inclusive uma outra questão, o fato do quanto a sexualidade da mulher ela está vinculada a algo feio, né, algo sujo. Isso, eu vou citar um exemplo aqui, que, por exemplo, no próprio consultório, quando eu atendo algumas pessoas, elas trazem essa verbalização eu não faço com a minha esposa determinadas coisas porque aquilo ali não é para se fazer com a minha esposa, mas eu faço com a prostituta que eu encontro no final de semana. Eu faço com a minha amante porque é uma mulher que não tem valor, então, mas com a minha eu não faço determinada coisa. Porque então, ela pode gostar, né? Não, mas ela não pode fazer isso. Não é certo a minha mulher, a minha esposa, uma mulher séria, fazer esse tipo de coisa. Então, tem a ver com a sexualidade da mulher, né? O que a gente quer da sexualidade da mulher? A gente quer a casta, né? Aquela mulher assim que vai estar ali sendo bem apresentada socialmente, vai se comportar bem e na cama ela vai ser ali dentro do limite daquilo que eu acho correto. Isso dentro do repertório de um comportamento mais machista, tá? Não estou dizendo que todos os homens pensam dessa forma, não. Mas o homem mais machista, ele vai querer até que a sua mulher, dentro do seu próprio quarto e da sua própria cama, se comporte de uma maneira comedida. Então, retrai-se a mulher nesse sentido também. E quando a gente vai ter essa questão expositiva, a gente vão ter os homens dizendo, mas uma mulher que faz um negócio desse realmente é uma mulher que não tem valor. E as outras mulheres dizendo, mas olha como ela se submete a ele. Sexualidade, aquilo que acontece dentro da intimidade do casal, não deve ser visto como feio, sujo, inferior ou superior, ou isso é mais lindo ou mais limpo. Não, aquilo que acontece na intimidade pode acontecer na intimidade sem nenhuma restrição. Mas a sexualidade da mulher é tão tolhida nesse sentido e nós nos tolhemos, né? Quando a gente pergunta, por exemplo, a mulher, você se masturba? A mulher já fica toda, meu Deus do céu, não assume isso, tal. Né? Por quê? Porque isso também é uma retração. Então, isso também é uma violência. Dentro daquilo que nós somos vistas como objeto e, ao mesmo tempo, somos retraídos da nossa sexualidade. Então, olha que dicotomia, né, interessante daquilo que a gente vive socialmente. E aí também lembrando também que a nossa própria legislação também, ela reforçava isso. Até bem pouco tempo, por exemplo, nós tínhamos no nosso Código Penal a figura da mulher honesta. Ter conjunção carnal com mulher honesta mediante fraude. O que era mulher honesta? Segundo a concepção de quem ia julgar aquela situação. Antes também, para o estupro, se o estuprador casasse com a mulher que foi estuprada... sim, exatamente. Pois ela era isenta de pena. Isso, então, era isenta de pena. Estava tudo certo, porque a conta dele estava certa. Estava sanada. Porque ele lesionou, mas ele sanou a lesão, tornando ela uma mulher honesta. Exatamente. Casando com ela. Na verdade, assim, estava mais... Loucura, né? E a gente, infelizmente, ainda vive esse tipo de coisa, né? Só não está na lei ali, mas a gente percebe isso no dia a dia, esse tipo de discurso. Eu já cheguei a atender uma mulher que casou com o pastor da igreja dela, que havia molestado ela na infância. A família direcionou para que acontecesse. A gente tem pouco tempo agora para terminar, e eu queria para a gente ser mais breve, mas eu não queria deixar de fazer essa pergunta.
pessoas que são educadas dentro de um processo de violência no lar, em geral essa violência ela vai ser reproduzida, né? Existem casos assim que tanto na delegacia chega desse jeito nos relatos que vocês observam e no consultório também a gente tem isso? A violência é como uma doença hereditária, tá? Por que hereditária? Porque a mulher que ela sofre violência, às vezes ela fica na situação de violência porque lá atrás a mãe dela sofria violência e ela entende os relacionamentos dentro da violência. Às vezes o homem que gera violência é o homem que viveu dentro do ambiente familiar onde a mãe dele vivia violência ou o pai resolvia as coisas através da violência, inclusive com as crianças, talvez às vezes nem tanto com a mãe, mas com as crianças sim. Então a violência é uma forma de expressão, apesar de não ser uma forma de expressão válida, nem correta, nem saudável. Mas ela é aprendida. Ela pode, muito bem, eu posso viver uma situação de violência e os meus filhos passarem a rechaçar a violência. Ficar inibidos em relação à violência, no primeiro sinal de violência já se afastarem. No entanto, eu posso naturalizá-la e ela fazer parte da minha vida, dali daquele momento para o resto da minha vida. E da mesma maneira também o comportamento passivo de uma mulher que sofre violência e baixa a cabeça. Uma filha que é criada dentro de um ambiente em que verifica que a mãe passa por situação de violência e ela não reage, ela apenas se cala e baixa a cabeça, ela pode tender nos futuros relacionamentos a ter a mesma postura passiva. Sim. Encontrar parceiros que sejam agressivos e numa situação de violência ela não ter aquela reação porque aquilo foi aprendido dentro de casa. E, na verdade, assim, a gente traz isso também muito para as escolas quando a gente faz esse tipo de trabalho preventivo, com palestras e tudo mais, exatamente para que isso seja discutido entre eles, entre os alunos, e eles vejam que aquilo pode acontecer e que pode marcá-lo profundamente a ponto de se movimentar no sentido de jamais vou permitir que isso aconteça comigo, ou jamais as mulheres que vão participar da minha vida vão passar pelo sofrimento que minha mãe passou. Você falou sobre a questão da família, né? Lembrei de uma situação em que peguei uma situação de uma mulher que havia sido agredida fisicamente pelo seu marido. Uma semana depois veio outra mulher registrar a ocorrência de que seu marido a agrediu e era irmão do marido que havia batido na mesma família. Na mesma família. Eles eram irmãos. Por isso que eu te digo que é hereditário, porque é um aprendizado. Da mesma forma que a gente aprende a caminhar, a gente aprende a se comportar de forma violenta, vivendo num ambiente violento. Gente, a gente está terminando em alta. Queria agradecer muito vocês, né, por essa conversa, né, que essa conversa ressoe aí bastante, né, que as pessoas possam se despertar aí do sono, né, e ter novas atitudes, né. O caminho sempre é a denúncia, né, a denúncia, eu digo assim, a denúncia primeira, no primeiro ato, né, denunciar logo e procurar ajuda, né. Sim. Não ter vergonha, né. Não, entender que você precisa de uma rede de apoio. Às vezes você já está muito isolada e assim, talvez você não tenha mais mãe para te acolher, um pai para te acolher, um irmão, uma irmã, mas a delegacia te acolhe. Vergonha de falar, né, com a família, né, mas tem um caminho ali, né? Tem um caminho, verdade. Muito obrigada, gente. Obrigada também. O Em Alta vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana para você. A gente volta no próximo sábado com mais uma temática aqui para discutir contigo, tá bom? Até lá!